Você já parou para pensar o que acontece com suas fotos, vídeos, redes sociais e até mesmo criptomoedas posteriormente à sua morte? Hoje esse é o tema do nosso vídeo no canal Compartilha Direito, a herança digital. Pessoal, meu nome é Arthur Strozzi, eu sou professor de Direito Civil voltado para famílias e sucessões e hoje eu tenho o prazer de falar com vocês sobre a herança digital, algo tão inovador, tão recente, né? Tanto é que é trabalho de conclusão de curso de muitos alunos, muitas alunas, tanto é que nessa semana eu fiz uma banca de uma querida aluna, a aluna Bruna, que escreveu sobre esse tema no aspecto da perspectiva dos bens digitais, né? Da herança digital no aspecto existencial. E eu já começo o nosso vídeo exatamente fazendo essa diferenciação, né? O que é a herança digital? A doutrina, que eu preciso citar sempre ela, a professora Cíntia Burilli, que trata sobre a herança digital como ninguém no Brasil, traz uma classificação de bens digitais patrimoniais e bens digitais existenciais. Bens digitais patrimoniais, como o próprio nome já diz, tem uma vinculação com fim lucrativo, lucro, atividade, né, de fato que tenha voltado ali para algum aspecto econômico, né? Conta de um Bitcoin, de uma criptomoeda, são passíveis de transmissibilidade. Então, bens digitais patrimoniais, sim, serão objetos de comunicação pós-morte. Então, entram no inventário, vamos dizer assim, de uma forma bem objetiva. Contudo, os bens digitais existenciais, esses não são objeto de transmissibilidade. Então, aquela conversa, né, do seu Instagram, aquela conversa no seu aplicativo WhatsApp, essas conversas elas ficam, em certa medida, restritas à sua extensão, porque são características que o sigilo, né, inevitavelmente, traz ali para você. Então você não quer que ninguém veja a sua conversa no WhatsApp, ninguém veja a sua conversa no Instagram e assim sucessivamente. Só que é interessante, né? Porque vamos lá. Qual que é o grande problema disso tudo? A gente imagina assim, voltando algumas décadas passadas, né, Bruno? Que é o seguinte, a pessoa faleceu. Quando a pessoa falecia, né, tinha lá um álbum de fotografia, a professora Juliana também está aqui, então tinha um álbum de fotografia ali da família e assim sucessivamente. O que acontecia? A pessoa morreu, algum parente, algum filho, né, alguma filha, enfim, pegava aquele álbum de fotografia e guardava aquele álbum de fotografia. Então, inevitavelmente, já existia uma comunicação, vamos dizer assim, não necessariamente de patrimônio, mas uma comunicação desses álbuns de fotografia sem a necessidade de entrar no inventário. Então, assim, fotos, vídeos e assim sucessivamente, parece-me que há um problema hoje em razão de uma limitação principalmente das plataformas digitais. Será que as plataformas, né, podem permitir esse acesso ou não e assim sucessivamente? Mas percebam, né, que esses vídeos, essas fotos, já eram objeto de transmissibilidade quando de uma forma física, vamos dizer assim. A grande questão é, então, essas duas dimensões. A dimensão patrimonial, que pode gerar receita por meio de publicidade, parcerias, monetização de conteúdo, entre outras situações, e a dimensão existencial, que reflete a imagem, a vida pessoal, os valores e a identidade do titular do patrimônio, que está vinculado, em certa medida, ao direito da personalidade. Então a gente utiliza, por exemplo, inúmeros casos, né, que foram problemáticos em relação ao uso de inteligências artificiais de pessoas já falecidas a título de alguma propaganda. Então a gente teve uma situação de uma empresa de veículo, nós tivemos uma outra situação de um time de futebol quando anunciou um dos grandes craques aí do futebol que se utilizou da voz de um maior jogador de todos os tempos, que foi o Pelé, vamos dizer assim, para anunciar esse outro jogador. Então, assim, quais são os reflexos disso? Porque percebam, né, que nós, nesse tipo de situação, a gente tem sim características provenientes de um bem digital existencial, a voz, a imagem e assim sucessivamente, mas que tem reflexos nos aspectos patrimoniais. E aí a doutrina entende que, na verdade, em alguns momentos é possível a gente ter bens digitais de natureza híbrida, ou seja, que confunde ora natureza patrimonial, ora natureza existencial. Por exemplo, aqui eu coloquei algumas situações, eu quero passar só a título de exemplificação. Canal de streaming com identidade artística. Então, por exemplo, uma rede lá da Twitch, né, um streamer. Tem dimensão patrimonial, que é a renda das assinaturas, gorjetas, publicidades e assim sucessivamente. Mas também tem uma dimensão existencial, que é o conteúdo vinculado à imagem desse autor, desses vídeos, dessa transmissão e assim sucessivamente. A performance, o estilo pessoal desse criador, que muitas vezes é intransferível em termos afetivos e identitários.
Nós temos também, por exemplo, blog pessoal com receitas publicitárias. Tem a dimensão patrimonial, que é o lucro com esses anúncios, posts patrocinados, programas de afiliados e assim sucessivamente, mas também tem a dimensão existencial, que é essa expressão das opiniões, o pensamento, os aspectos da vida privada desse autor, desse blog e assim sucessivamente. Uma outra situação, né, que eu acho que é a mais comum de todas, Instagram, YouTube aqui para nós do Compartilha Direito. Então, perceba, no Instagram da vida nós temos o aspecto patrimonial, que pode sim gerar a receita por meio de publicidades, parcerias, monetização de conteúdo, entre outras formas, mas também nós temos a dimensão existencial, que reflete a imagem dessa pessoa, a vida pessoal, os valores, a identidade do titular e assim sucessivamente. Qual que é o grande ponto? Como a gente não tem nenhuma normativa no Brasil, nós verificamos que algumas plataformas, exemplo, Meta, através do Facebook, através até mesmo do Twitter, tem o Instagram, em termos de que a pessoa que é o autor daquele perfil pode concordar se uma outra pessoa, um terceiro, terá acesso à sua senha e, consequentemente, toda a extensão do seu conteúdo, das suas mensagens e assim sucessivamente ou não. Então percebam, em razão de um vazio normativo que nós temos no Brasil, as empresas, em certa medida, estão, aspas, legislando, permitindo então este autor desse possível conteúdo que vai ser transmissível ou não, identificar se ele quer que transmita ou não aquelas mensagens e assim sucessivamente, né? Assim. E aí vai conforme cada um, porque de fato nós temos situações que as pessoas querem, né? Por exemplo, vamos dizer assim, tem uma situação que tem essa necessidade de transmitir essas imagens, essas mensagens assim, sucessivamente, que não vê nenhum problema, mas tem pessoas que não querem isso, em razão do direito à privacidade. E aí, qual que é o grande ponto? Como a gente não tem nada na nossa legislação, quais são os reflexos que isso tem perante esta pessoa e perante até mesmo terceiros, né? Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma conversa aqui com o Bruno, e eu falo, olha, eu não deixo nada por escrito, se a minha esposa, por exemplo, que é uma herdeira direta a minha pessoa, vai ter acesso às minhas mensagens, por exemplo, do Instagram. E aí ela entra com essa ação e o juiz concede, né, a permissão para ela ter acesso ao meu Instagram e, consequentemente, ela vai ver algumas mensagens minhas com o Bruno, a título de exemplificação, porque a gente não tem nenhuma mensagem assim tão grave assim, né, Bruno? Mas vamos imaginar que, por exemplo, tem algo que o Bruno não queira que ela tenha acesso. Quais são os reflexos da responsabilidade civil desses terceiros que nem fazem parte dessa relação jurídica, né, que nem fazem parte dessa situação, quando a pessoa tem acesso a esse conteúdo e essas informações? Então, qual que é o grande ponto, né? Como a gente tem o vazio normativo, há uma insegurança jurídica, como que a gente se previne nesse tipo de situação? Primeiro, deixe instruções em testamento, sobretudo o testamento público, cláusula, portanto, sobre os bens digitais. Claro, os bens digitais patrimoniais, aparentemente a gente não tem tanta dificuldade, mas principalmente os bens existenciais, os digitais existenciais. Então, se você quer ter ali uma pessoa que tem acesso às suas senhas, não necessariamente o cônjuge, o companheiro, mas um grande amigo seu, então indique isso em testamento. Utilize também essas ferramentas dos aplicativos, né? Por exemplo, o Facebook, o contato legado do Facebook. Registre logins e senhas em cofre digital ou através do seu próprio advogado de confiança e assim sucessivamente. E a questão que nós temos por fim é, qual é o futuro? O que o futuro resguarda para nós? E aí nós temos na possível reforma do anteprojeto do Código Civil, algumas indicações bem interessantes, começando pelo artigo 1791-A, que fala o seguinte: os bens digitais do falecido, de valor economicamente apreciável, integram a herança. Percebam que o aspecto aqui é exclusivamente patrimonial. E aí no parágrafo 1º ele exemplifica quais são esses bens digitais. Patrimônio intangível do falecido, abrangendo, entre outras, senhas, dados financeiros, perfis de redes sociais, contas, arquivos de conversa, vídeos e fotos, arquivos de outra natureza, pontuação em programas de recompensa ou incentivo e qualquer conteúdo de natureza econômica, armazenado ou acumulado em ambiente virtual de titularidade do autor da herança. Então aqui ele mistura bens existenciais de bens patrimoniais. E aí ele vai falar o seguinte no parágrafo subsequente: os direitos da personalidade e eficácia civil dos direitos que se protejam após a morte e não possuam conteúdo econômico, tais como a privacidade, a intimidade, a imagem, o nome, a honra, os dados pessoais, entre outros, observarão o disposto em lei especial e no capítulo 2º do título 1º do livro 1º da parte geral. Qual que é a grande situação que a gente tem aqui? Então não vai ter uma transmissibilidade desses bens existenciais, a não ser que o autor da herança deixe isso devidamente expresso em testamento. Então, vamos lá, se a gente faz uma diferenciação de bens digitais patrimoniais,
nós temos o inventário, portanto, a transmissibilidade desses bens. Bens digitais existenciais, não se tem essa transmissibilidade dos bens pela sucessão legítima, somente pela sucessão testamentária. Então, somente por testamento público, essa pessoa pode permitir que determinadas pessoas tenham acesso a essas redes, esses perfis e assim sucessivamente. E aí, qual que é o grande ponto? E a natureza híbrida? O que vai acontecer, né? Isso daí que mistura parte existencial, parte patrimonial. O que nós vamos ter que fazer? Aquelas características patrimoniais serão objeto de transmissibilidade e as características existenciais não serão, a não ser que seja vontade do autor da herança através do testamento. E por fim, um excelente instrumento jurídico que pode resguardar os interesses dessa pessoa que quer deixar, por exemplo, uma outra pessoa tendo acesso às redes sociais, é o codicilo, que é pouco falado, que é um testamento de pequena monta, né? Ou seja, uma declaração que hoje precisa um contrato por escrito e que você indica nesse contrato por escrito quem quer que você queira deixar ali para ter acesso a essas redes sociais. E na reforma do Código Civil, o codicilo serve exatamente para essa finalidade, inclusive expressa na legislação à luz do artigo 1881, permitindo que o autor do testamento indique os bens digitais que ele quer ser objeto da transmissão, principalmente os existenciais, e inclusive o codicilo pode ser feito através do formato de vídeo pela reforma do Código Civil, então não precisa mais ser por escrito, então pode ser até mesmo por vídeo. Então estou aqui gravando o vídeo, eu posso falar, olha, eu quero que minha rede social, Instagram, fique com o Bruno, ele vai administrando isso a título de exemplo. Então olha que coisa interessante que a gente pode enfrentar logo no futuro. Então é isso, gente, os bens digitais patrimoniais são objetos de transmissibilidade pela sucessão legítima tradicional, já os bens digitais existenciais, via de regra, somente pela sucessão testamentária, ou seja, mediante vontade do autor da herança. Então o vídeo de hoje é exatamente sobre essa questão, que é uma questão extremamente polêmica, às vezes com poucas respostas e muito mais dúvidas, mas não deixe de se inscrever no canal, coloque aí nos comentários o que vocês entendem sobre isso, se há transmissibilidade ou não, se você quer que, por exemplo, alguém tenha acesso às suas redes sociais, e é isso. Se inscreva no canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Muito obrigado!